Cristologia marcionita e a divindade de Jesus Cristo. Olá pessoal, este é o canal Cristão Marcionita. Hoje veremos uma questão central da teologia marcionita. Jesus é Deus? Marcião e outros cristãos primitivos acreditavam que Jesus é Deus? Para responder essas questões, vou utilizar alguns textos da internet, bem como passagens da Bíblia marcionita. Segundo os marcionitas, o conhecimento acerca do bom Deus estava oculto até antes da vinda de Cristo. Foi ele, portanto, que revelou o bom Deus aos homens, mas não apenas isso, como também ele era o próprio bom Deus em sua forma humana. Cristo é chamado de Filho de Deus nas Escrituras, porque ele descendeu do Pai. O Pai não pôde ser conhecido senão através do Filho, como em Lucas, capítulo 10 e versículo 22. Abre aspas. Ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Fecha aspas. O Pai é chamado de Altíssimo, em Lucas 6:35 e Lucas 8:28. Ele está acima de todos os céus e a sua natureza está além da compreensão humana, a não ser pela imagem de seu Filho. O Pai, num ato de amor e misericórdia, desceu do mais alto céu e veio à terra. Neste processo, ele assumiu a forma do Filho, como em Filipenses, capítulo 2, e versículos 6 e 7. Abre aspas. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus algo a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e foi feito à semelhança dos seres humanos. Fecha aspas. Ou como em Romanos, capítulo 8 e versículo 3. Abre aspas. Pois o que a lei não podia fazer, visto que era fraca pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e, pelo pecado, ele condenou o pecado na carne. Fecha aspas. Segundo Joseph Turmel, abre aspas, o bom Deus é gentil, terno, indulgente, compassivo, incapaz de se irar. Este Deus, vendo que o homem era oprimido pelo Criador, que se esforçava por torná-lo miserável, interessou-se por ele e resolveu salvá-lo. Para salvá-lo, isto é, libertá-lo e libertá-lo do poder do Deus que o criou. Fecha aspas. O bom Deus é o Deus cristão, que foi revelado por Jesus Cristo. O Criador é o Demiurgo, que é Jeová, o Deus do Antigo Testamento. O homem vivia em servidão sob o governo de Jeová, e o bom Deus, num ato de misericórdia, decidiu salvá-lo e libertá-lo. Turmel continua, abre aspas, para atingir seu objetivo, o bom Deus, sob o reinado do imperador Tibério, partiu de seu céu, o terceiro céu. Ele cruzou o céu do Criador, situado abaixo do seu. Ele desceu à terra na Galileia e foi imediatamente trabalhar. Imediatamente, e aqui está o porquê. Ele tinha
apenas a aparência de um corpo humano. Na realidade, ele era um espírito salvador. Fecha aspas. O bom Deus desceu do mais alto céu à terra. Esta passagem se encontra logo no primeiro versículo do Evangelho do Senhor, que é o primeiro livro da Bíblia marcionita. Está escrito, abre aspas, no 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Jesus desceu do céu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia. Fecha aspas. Corresponde a Lucas capítulo 3 e versículo 1 e Lucas capítulo 4 e versículo 31. Turmel continua, abre aspas, ele não recebeu nada de Maria, não nasceu, não precisava crescer, mas isso é propriedade do bom Deus que veio pessoalmente à Terra? Ele não se limita a delegar alguém? Foi ele mesmo quem se manifestou a nós sob a aparência de um corpo humano e é chamado o Cristo. O Cristo é, portanto, o bom Deus vestido com um manto etéreo que o torna visível. É esta cobertura etérea, a aparência de um corpo humano que se intitula Filho de Deus e que chama Deus de seu Pai. Fecha aspas. Turmel se pergunta se foi realmente o bom Deus que veio à Terra, se ele não teria delegado outro em seu lugar, como uma espécie de mensageiro. Mas logo em seguida ele responde, abre aspas, foi ele mesmo quem se manifestou a nós sob a aparência de um corpo humano e é chamado o Cristo. Fecha aspas. O bom Deus é o próprio Cristo. Turmel conclui, abre aspas, o Cristo marcionita, não tendo tido infância, desceu do céu no 29º ano da nossa era, logo no momento em que começou a sua vida pública. O Cristo espiritual possui um princípio de vida análogo ao da alma humana, que lhe permite experimentar como quiser e sem estar sujeito os fenômenos psicológicos e fisiológicos que experimentamos. Fecha aspas. Aqui, Turmel expõe um pouco do docetismo que está ligado ao Cristo marcionita. O site New Advent nos informa o seguinte acerca da cristologia marcionita. Abre aspas. O invisível, indescritível, bom Deus, anteriormente desconhecido do Criador, assim como de suas criaturas, revelou-se em Cristo. Até que ponto Marcião admitiu uma trindade de pessoas na divindade suprema não é conhecido. Cristo é de fato o Filho de Deus, mas ele também é simplesmente Deus sem maiores qualificações. De fato, o Evangelho de Marcião começou com as palavras: no 15º ano do imperador Tibério, Deus desceu em Cafarnaum e ensinou nos sábados. Nos meios cristãos da primeira metade do século II, a divindade de Cristo era um dogma central. Para Marcião, no entanto, Cristo era Deus manifesto, não Deus encarnado. Sua cristologia é a dos docetas, rejeitando a história inspirada da infância
de fato, qualquer infância de Cristo. Fecha aspas. A cristologia de Marcião se entrelaça com a sua teologia, porque para ele, Cristo é Deus e vice-versa. O Deus incognoscível, que é sinônimo de desconhecível e inconhecível, ou seja, que não se pode conhecer, se revelou em Cristo. Cristo não só contém a substância divina, como também ele é o próprio Deus manifesto. Em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 6, o apóstolo Paulo escreve, abre aspas, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Fecha aspas. O bom Deus trouxe luz às trevas. A luz veio através do conhecimento da glória de Deus. Esta se manifestou na face de Jesus Cristo. Não só o conhecimento acerca do Pai depende da fé no Filho, como também a salvação depende da aceitação do Evangelho, que são as boas novas de Cristo. Em Lucas, capítulo 12, e versículos 8 e 9, Jesus disse, abre aspas, mas eu vos digo, qualquer que confessar a mim diante dos homens, a ele também o Filho do Homem o confessará diante de Deus. Mas aquele que nega-me à vista dos homens, será negado à vista de Deus. Fecha aspas. Quem confessa o Cristo é como se confessasse a imagem do bom Deus, e isso faz com que Deus o aceite como seu filho, como em Romanos, capítulo 7, e versículo 14, abre aspas, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Fecha aspas. Quem nega o Cristo, entretanto, não pode agradar a Deus. Concluindo, para os marcionitas, Jesus é sim o bom Deus, não na forma do Pai, que é o Deus incognoscível, mas na forma do Filho, que é Deus revestido de aparência humana. Ou, para usar as palavras de Turmel, o bom Deus vestido com um manto etéreo que o torna visível. Este foi o nosso estudo acerca da cristologia marcionita e da natureza divina de Jesus Cristo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!